A garota humilde empurrou o motociclista arrogante com toda a força que tinha, fazendo-o tropeçar na calçada lotada de Seul. O capacete dele voou para o lado, revelando um rosto afiado e furioso, com olhos escuros que pareciam perfurar a alma dela. "Ei, sua maluca! Você sabe com quem está falando?" rosnou ele em coreano, a voz grave ecoando como um trovão baixo no meio da multidão apressada da rua Myeongdong. Min-ji congelou por um segundo, o coração batendo forte no peito. Ela era só uma garota de 24 anos, lutando para sobreviver na agitada capital da Coreia do Sul. Filha de uma família pobre do interior, havia se mudado para Seul há 2 anos em busca de uma vida melhor, mas o que encontrou foi um emprego exaustivo como faxineira em um café modesto, no bairro de Gangnam. Seu dia começava às 5 da manhã, limpando mesas pegajosas e varrendo o chão antes que os clientes chegassem. Tudo por um salário que mal cobria o aluguel de um quartinho apertado em um beco escuro de Itaewon. Vestida com um uniforme simples e desgastado, o cabelo preso em um coque bagunçado, Min-ji não era do tipo que se intimidava fácil. A vida já a havia ensinado a ser dura. Mas agora, ali na rua movimentada, com o trânsito de táxis e pedestres zumbindo ao redor, ela se arrependeu um pouco da impulsividade. Tudo havia começado minutos antes. Min-ji corria para o ponto de ônibus, atrasada para o turno extra que pegara no café, quando a moto preta e reluzente surgiu do nada, acelerando pela faixa de pedestres como se a rua fosse propriedade particular do piloto. Ela desviou por pouco, mas o vento da passagem a desequilibrou, e o instinto falou mais alto. Ela esticou a mão e o empurrou, um gesto de raiva pura contra o perigo que ele representava. "Desculpa, mas você quase me atropelou", gritou ela de volta, as bochechas corando de raiva e constrangimento. A multidão parou para olhar, alguns rindo baixinho, outros tirando fotos com os celulares. Seul era assim, sempre um espetáculo urbano. O homem se levantou devagar, limpando a poeira da jaqueta de couro preta que moldava seu corpo atlético. Ele era alto, com ombros largos e uma presença que dominava o espaço, como se o ar ao redor dele se curvasse em submissão. O rosto, agora sem o capacete, era de uma beleza fria e perigosa. Traços angulosos, cabelo preto curto e bagunçado pelo vento, e uma cicatriz sutil na mandíbula que sugeria histórias que Min-ji preferia não imaginar. "Você acha que pode me tocar assim e sair impune?" disse ele, aproximando-se dela com passos lentos e calculados. Seu perfume amadeirado, misturado ao cheiro de couro e gasolina, invadiu o espaço pessoal dela, fazendo seu estômago revirar de um jeito estranho, medo misturado a algo que ela não queria nomear. Min-ji recuou um passo, mas manteve o queixo erguido. "Impune? Você que dirigiu como um louco nessa rua cheia de gente? Se quer brigar, chame a polícia, mas eu não vou me desculpar por me defender." Sua voz tremia um pouco, mas ela não baixou os olhos. Naquele momento, flashes de sua vida cotidiana passaram pela mente. As noites em claro estudando para o exame de certificação que poderia mudar tudo, as refeições frugais de ramen instantâneo, as ligações da mãe pedindo dinheiro que ela não tinha. Ela não precisava de mais problemas, mas ali estava um, grande e imponente, bloqueando seu caminho. Ele riu, um som curto e sem humor, que ecoou como uma ameaça velada. "Polícia? Ah, garota, você não faz ideia do que está pedindo." Seus olhos a percorreram de cima a baixo, não com lascívia, mas com uma curiosidade afiada, como se estivesse avaliando uma peça rara em um leilão. Min-ji sentiu um arrepio na espinha. Não era só raiva no olhar dele. Havia algo mais profundo, uma intensidade que a deixava inquieta. Do nada, 2 homens altos surgiram da esquina, vestidos de terno escuro, flanqueando o motociclista como sombras leais. "Bodyguards", pensou ela, o pânico subindo pela garganta. Quem era esse cara? Um playboy rico de Gangnam? Ou pior? "Senhor Kang, precisamos ir", murmurou um dos homens em voz baixa, tocando o braço dele com urgência. Kang? O nome soou familiar, mas Min-ji não conseguia ligar os pontos. Seul era cheia de gente importante, mas esse parecia diferente, perigoso de um jeito que ia além do dinheiro.
Ele ergueu a mão, silenciando o guarda-costas, e se inclinou mais perto dela. "Qual é o seu nome?" perguntou, a voz agora mais baixa, quase um sussurro que roçou a pele dela como uma brisa quente. Mindy hesitou, o coração acelerado. Por que ele queria saber? "Mindy", respondeu por fim, odiando como sua voz saiu fraca. "E o seu?" Um sorriso torto curvou os lábios dele, revelando dentes brancos e perfeitos. "Min-ho, lembre-se disso." Ele pegou o capacete do chão, mas antes de se virar, estendeu a mão como se fosse apertar a dela, um gesto estranho, quase cavalheiresco em meio à tensão. Mindy ignorou-o cruzando os braços. Ele riu de novo, dessa vez com um toque de diversão genuína. "Você é corajosa, Mindy. Ou burra. Vamos ver qual dos dois." Enquanto ele montava na moto, os olhos ainda fixos nela pelo retrovisor, Mindy sentiu um formigamento na nuca. A multidão se dispersou e ela correu para o ônibus. Mas algo no ar parecia carregado agora, como se aquele empurrão tivesse aberto uma porta que ela não poderia fechar. No ponto de ônibus, seu celular vibrou com uma mensagem da chefe. "Atrasada de novo? Perde o turno." Mas o pior veio quando ela olhou para trás e viu a moto preta parada a uma quadra de distância, o homem, Min-ho, observando-a sem piscar. O que ele queria? E por que diabos seu corpo traidor reagia com um calor inexplicável só de lembrar do toque acidental no braço dele? Mal sabia Mindy que Kang Min-ho não era apenas um motociclista arrogante. Ele era o chefe implacável da maior facção da máfia coreana em Seul, um homem que comandava as sombras da cidade com punho de ferro. E naquele instante, ao ser desafiado por uma garota comum, algo nele se acendeu, uma faísca de desejo e obsessão que mudaria tudo. Mas o perigo já espreitava. Rivais da máfia haviam visto a cena. E agora Mindy estava no centro de uma teia que ela nem imaginava existir. Mindy finalmente chegou ao café em Gangnam, com o coração ainda disparado, o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do ar fresco da manhã de outono em Seul. O bairro pulsava com a energia habitual, executivos apressados em ternos impecáveis, o cheiro de café torrado misturado ao perfume caro das vitrines de luxo e o burburinho constante das conversas em coreano misturado a sotaques estrangeiros. Ela empurrou a porta de vidro do Café Blossom, um cantinho modesto escondido entre as torres reluzentes, onde limpava mesas e servia lattes para turistas e locais que mal notavam sua existência. Sua chefe, uma senhora de meia-idade chamada Senhora Kim, já a esperava com os braços cruzados, o rosto franzido como um pano de prato enrugado. "Mindy, isso não pode continuar. Atrasada de novo. Se não fosse pela sua dedicação, eu já teria te dispensado", resmungou a senhora Kim, entregando o avental sujo de manchas antigas. Mindy murmurou um pedido de desculpas, amarrando o tecido ao redor da cintura fina, sentindo o peso do dia se acumular nos ombros. Mas sua mente não estava ali. Voltava sem parar para o homem na moto, aqueles olhos escuros que pareciam segui-la até ali. Quem era Kang Min-ho? Por que o nome ecoava como um alerta em sua cabeça? Ela varreu o chão com movimentos mecânicos, o esfregão chiando contra o piso de azulejo, enquanto flashes da cena na rua a atormentavam. O toque acidental em seu braço quando ela o empurrou, o calor da jaqueta dele contra sua palma, e aquele sorriso torto que misturava ameaça e algo mais quente. O café encheu-se devagar, o pico da manhã trazendo uma onda de clientes. Mindy servia um grupo de universitárias tagarelas quando a porta tilintou de novo, e seu estômago deu um nó. Lá estava ele, Min-ho, sem capacete dessa vez, mas com a mesma jaqueta de couro que moldava seus músculos como uma segunda pele. Atrás dele, os dois homens de terno escuro, como sentinelas silenciosas, posicionaram-se perto da entrada, os olhos varrendo o lugar com precisão militar. O que diabos ele estava fazendo ali? Mindy se escondeu atrás do balcão por um segundo, o coração martelando, mas era tarde demais. Ele se aproximou, os passos ecoando como um julgamento, e sentou-se no banco alto bem em frente a ela. "Um café preto, forte", disse ele, a voz grave cortando o ar como uma lâmina. Seus olhos a fixaram,
e Mindy sentiu um rubor subir pelo pescoço. Ela pegou a xícara com mãos trêmulas, derramando um pouco do líquido escuro na mesa. Desculpa, murmurou, limpando apressadamente com um pano. Ele riu baixinho, inclinando-se para a frente, o cheiro amadeirado de seu perfume invadindo o espaço dela novamente, misturado agora ao aroma reconfortante do café. Você parece nervosa, Mindy. Medo de mim depois do nosso encontro? O tom era provocador, com um toque de humor negro que a desarmou. Ela ergueu o queixo, forçando uma resposta afiada para mascarar o tremor nas pernas. Medo? De um cara que dirige como se a rua fosse dele? Não, só irritada por você aparecer aqui e atrapalhar meu trabalho. Mas por dentro era um caos. O jeito como ele a olhava, como se ela fosse o único ser vivo no café lotado, fazia sua pele formigar. Ele pegou a xícara, os dedos roçando os dela por acidente, ou não, e o toque foi elétrico, um calor que subiu pelo braço dela como uma faísca. Enquanto Mindy atendia outros clientes tentando ignorá-lo, Min-ho ficou ali, bebendo devagar, os olhos nunca deixando-a. Ele conversava em voz baixa com um dos guarda-costas, um homem corpulento chamado Ji-hun, que a sentia com respeito. Senhor, os homens de Park estão rondando Hongdae de novo. Precisamos lidar com isso antes que escalem, murmurou Ji-hun. Mas Min-ho acenou com a mão, dispensando o assunto. Sua atenção estava toda nela. Quando Mindy passou perto para recolher pratos vazios, ele esticou a perna casualmente, fazendo-a tropeçar levemente. Ela se equilibrou na mesa, as bochechas em chamas, e ele sorriu, estendendo a mão para ajudá-la. Cuidado, garota corajosa, não quero que se machuque ainda. Ela puxou a mão de volta, mas não antes de sentir a firmeza daqueles dedos, a pele áspera contrastando com a suavidade da dela. O que você quer, afinal? Desculpas? Aqui, toma um biscoito da casa, de graça, e some da minha vida. Empurrou um prato com biscoitos de arroz crocantes na direção dele. Um gesto impulsivo e humorístico que a surpreendeu a si mesma. Min-ho pegou um, mordendo com uma lentidão deliberada, os olhos dançando com diversão. Doce, como você, por baixo dessa casca dura. O elogio saiu casual, mas carregado, e Mindy virou o rosto, fingindo arrumar o balcão para esconder o sorriso traidor. A senhora Kim observava de longe, franzindo a testa para os clientes suspeitos, mas não disse nada. Em seu, era melhor não se meter com quem parecia ter poder. De repente, o celular de Mindy vibrou no bolso. Uma mensagem da mãe, pedindo mais dinheiro para o remédio do pai. Ela suspirou, o peso da realidade voltando como um soco. Mas antes que pudesse responder, Min-ho se inclinou sobre o balcão, a voz baixa e íntima. Ei, Mindy, você trabalha até que horas hoje? Ela piscou surpresa com a pergunta pessoal. Por quê? Vai me seguir de novo? Ele riu. Mas havia uma possessividade no olhar, como se já a marcasse como sua. Talvez. Ou talvez eu queira te compensar pelo empurrão. Jante comigo esta noite, em Itaewon, no meu restaurante. O convite a pegou de surpresa, o ar entre eles carregado de tensão, desejo misturado a perigo. Mindy hesitou, sentindo o olhar dos guarda-costas como uma ameaça velada. Ji-hun, o mais próximo, cruzou os braços, um sorriso sutil nos lábios, como se soubesse de algo que ela não. Eu não sei. Não misturo trabalho com o que quer que seja isso. Mas sua voz saiu fraca, traída pelo formigamento na pele onde ele a tocara. Min-ho se levantou, deixando uma nota generosa na mesa, muito mais do que o café custava, e se aproximou, o corpo dele roçando o dela de leve ao passar. Pense nisso. Eu volto às 7, e Mindy, não me faça esperar. O sussurro roçou sua orelha, quente e possessivo, enviando um arrepio pela espinha dela. O resto do dia passou em um borrão. Clientes rindo, o vapor da máquina de café, o sol poente tingindo as janelas de laranja. Mas quando o turno acabou e Mindy saiu para o beco atrás do café, fumando um cigarro rápido para acalmar os nervos, ela ouviu o ronco familiar de uma moto. Lá estava ele,
encostado na parede oposta, os braços cruzados, esperando. Decidiu? Perguntou, os olhos brilhando sob as luzes neon que começavam a piscar na rua movimentada de Gangnam. Min-ji tragou fundo, o coração acelerado, sabendo que aceitar seria cruzar uma linha perigosa. Mas o puxão em seu peito, aquela faísca de atração misturada à curiosidade, a impelia para frente. Tudo bem, mas só jantar, nada mais. Enquanto subiam na moto dele, o corpo dela pressionado contra as costas musculosas de Min-ho, o vento frio de Seul chicoteando seus cabelos, Min-ji não viu os olhos de um homem na sombra de uma esquina próxima, um rival da máfia, observando com ódio frio. A teia se apertava, e o jantar prometia ser o começo de algo que ela não poderia controlar. O ronco da moto de Min-ho cortava a noite de Seul como uma lâmina afiada, o vento frio de outono chicoteando o rosto de Min-ji enquanto ela se agarrava à cintura dele. Itaewon surgia à frente, um labirinto de luzes neon e cheiros exóticos, kebabs turcos misturados ao aroma de kimchi fermentado, risadas de turistas ecoando pelas ruas inclinadas. O bairro era um caldeirão cultural, onde coreanos, americanos e europeus se misturavam em bares lotados e restaurantes escondidos. Mas para Min-ji era só mais um lugar onde ela limpava mesas ocasionalmente, sonhando com uma vida além da poeira e dos trocados. Eles pararam em frente a um prédio discreto, com fachada de tijolos aparentes e uma placa em hangul e inglês, Casa de Hanok Moderna. Min-ho desmontou primeiro, estendendo a mão para ajudá-la, os dedos firmes envolvendo os dela com uma possessividade que a fez engolir em seco. "Bem-vinda ao meu território", disse ele, a voz baixa e rouca como se o lugar fosse uma extensão de seu corpo. Min-ji desceu, sentindo o calor residual da moto, e dele irradiar para suas pernas. "Território? Parece um restaurante chique, não um forte da máfia", rebateu ela, tentando soar leve, mas o coração batia forte contra as costelas. Ele riu, um som curto que ecoou no ar úmido, guiando-a para dentro com a mão na base de suas costas. Um toque leve, mas que queimava através do tecido fino da blusa dela. O interior era uma surpresa. Lanternas de papel penduradas no teto baixo, mesas de madeira polida arrumadas em cubículos privativos e o aroma reconfortante de bulgogi grelhado pairando no ar. Garçons em uniformes impecáveis se curvavam ao vê-lo, e Min-ji notou os olhares discretos, o respeito tingido de medo. "Sente-se, Min-ji. Peça o que quiser. Hoje é por minha conta." Eles se acomodaram em um canto isolado, uma garrafa de soju gelado já esperando na mesa baixa. Min-ho serviu 2 copos, os olhos fixos nos dela, enquanto o líquido transparente tilintava. "Pelo nosso reencontro explosivo", brindou ele, o canto da boca se curvando em um sorriso malicioso. Ela ergueu o copo, o álcool queimando a garganta como uma faísca, mas o verdadeiro fogo estava no jeito como ele a observava, intenso, como se estivesse desvendando camadas que nem ela conhecia. "Você é sempre assim? Invadindo a vida das pessoas com motos e jantares surpresa?" perguntou ela, cutucando o prato de banchan com os hashi, tentando mascarar o nervosismo com humor. "Só quando elas me empurram na rua e me fazem tropeçar", respondeu ele, inclinando-se para frente, o joelho roçando o dela debaixo da mesa. O contato foi casual, mas elétrico, enviando um arrepio pela perna dela. Min-ji desviou o olhar para a janela, onde as luzes de Itaewon piscavam como estrelas caídas, mas sentiu o peso daquele toque, como se ele estivesse marcando o território. "Sério, Min-ho, por que eu? Uma faxineira qualquer em um café qualquer. Você parece o tipo que namora modelos ou herdeiras de chaebols." Ele pausou, os olhos escurecendo por um instante, e pela primeira vez, Min-ji viu uma rachadura na armadura fria, uma vulnerabilidade fugaz, como uma sombra passando pelo rosto afiado. "Porque você não tem medo de mim, ou finge bem. Na minha vida todo mundo se curva ou foge. Você me desafia." A confissão saiu baixa, quase um sussurro, e ele esticou a mão, os dedos traçando o dorso da dela sobre a mesa. Um toque hesitante, exploratório, que fez o pulso dela acelerar. A pele dele era quente,
calejada de anos de... O que quer que ele fizesse nas sombras de Seul. Min-ji não recuou, mas o ar entre eles ficou carregado. O cheiro de soju misturado ao perfume amadeirado dele, criando uma bolha íntima no meio do restaurante movimentado. O jantar prosseguiu em uma dança de palavras. Ela contou sobre sua família no interior, as noites estudando sob a luz fraca de uma lâmpada, os sonhos de um emprego melhor que a tirasse da rotina exaustiva. Ele ouvia-o assentindo, mas desviava quando ela perguntava sobre ele. Apenas negócios, murmurava, com um sorriso que não chegava aos olhos. Houve humor ali, leve e inesperado. Quando ela derrubou um pedaço de galbi em sua blusa, rindo de si mesma, ele limpou com o guardanapo, os dedos demorando-se no decote, o toque roçando a clavícula dela, de forma que a fez prender a respiração. Você é um desastre adorável, provocou ele, os lábios perto demais do ouvido dela. Cuidado, ou eu vou querer limpar mais do que isso. A tensão crescia, palpável como o vapor da panela de bibimbap no centro da mesa. Min-ji sentia o calor subir pelo pescoço, o corpo traindo-a com um formigamento que ia além do álcool. Ele se inclinou mais, o rosto a centímetros do dela, os olhos escuros devorando os lábios entreabertos. Min-ji, murmurou, a voz rouca de desejo, e por um segundo, o mundo se reduziu àquele cubículo, o som abafado das conversas ao redor, o pulsar do coração dela ecoando nos ouvidos. Seus lábios roçaram os dela, um quase beijo que prometia fogo, a mão dele subindo para enredar nos cabelos dela, puxando-a gentilmente para mais perto. Mas então a porta do restaurante se abriu com um estrondo, e Ji-hun irrompeu, o rosto pálido sob as luzes quentes. Senhor Kang, problemas em Hongdae. Os homens de Park atacaram um dos nossos carregamentos. Eles sabem que você está aqui. É uma armadilha. O guarda-costas ofegava, a mão no coldre escondido sob o terno, e o ar festivo evaporou como fumaça. Min-ho se endireitou devagar, a expressão endurecendo em uma máscara de gelo, mas seus olhos voltaram para Min-ji por um instante, cheios de uma urgência protetora. Fique aqui, eu cuido disso. Ela se levantou, o pânico subindo pela garganta, mas ele já estava de pé, o corpo tenso como uma corda esticada. Não. O que está acontecendo? Quem são esses Park? As perguntas saíam atropeladas, mas ele só tocou seu rosto brevemente, o polegar roçando a bochecha em uma carícia que misturava ternura e despedida. É o meu mundo. Min-ji, o perigo que eu tento esconder, mas agora, você está nele. Antes que ela pudesse protestar, ele saiu, Ji-hun e outro homem flanqueando-o como sombras, deixando-a sozinha na mesa bagunçada, o coração disparado e o telefone vibrando no bolso, uma mensagem anônima piscando na tela. Afaste-se dele ou você será a próxima. O rival havia se aproximado mais do que ela imaginava, e o quase beijo agora parecia um adeus prematuro. Min-ji ficou parada no cubículo do restaurante, o coração martelando como um tambor de guerra, enquanto o eco dos passos urgentes de Min-ho se perdia na noite de Itaewon. A mensagem anônima piscava na tela do celular como um veneno. Afaste-se dele ou você será a próxima. Suas mãos tremiam ao guardar o aparelho no bolso, o soju azedando em seu estômago. O que ela havia feito? Aceitar aquele jantar fora como pular de um penhasco, e agora o chão se abria sob seus pés. Os garçons a olhavam de soslaio, mas ninguém se aproximou. O lugar inteiro parecia congelado em reverência ao chefe ausente. Ela pegou o casaco, o tecido frio contra a pele ainda aquecida pelo quase beijo, e saiu para a rua, o ar úmido de Seul carregado de chuva iminente. As luzes neon de Itaewon dançavam em poças d'água, refletindo o caos em sua mente. Min-ji caminhou rápido, os saltos gastos ecoando no calçamento irregular, mas o pânico a seguia como uma sombra. Quem eram esses Park, rivais de Min-ho? E por que ela, uma garota comum, estava no meio disso? Seus pensamentos giravam em torno dele, o toque no rosto, o sussurro rouco, o jeito como seus olhos a faziam se sentir viva e aterrorizada ao mesmo tempo. Idiota, murmurou para si mesma, acelerando o passo em direção à estação de metrô. Mas no fundo,
Uma faísca de desejo persistia, misturada ao medo. Ela queria mais daqueles momentos, mesmo sabendo que eram perigosos. Enquanto isso, a uma quadra dali, em um beco escuro perto de Hongdae, Min-ho enfrentava o inferno. O ar cheirava a borracha queimada e pólvora fresca, o ronco de motores ecoando como rugidos de feras. Seus homens cercavam um armazém abandonado, onde o carregamento de eletrônicos contrabandeados, o coração de suas operações, havia sido emboscado pelos capangas de Park Ji-sung, o rival que cobiçava o controle das ruas de Seul. Ji-hun, ao seu lado, sacava a arma com precisão treinada, o suor brilhando na testa apesar do frio. Eles pegaram 2 dos nossos, senhor. Park deixou uma mensagem. Volte para as sombras, Kang, ou sua fraqueza será exposta. Min-ho rangeu os dentes, a jaqueta de couro estalando com o movimento tenso dos ombros. Fraqueza. Eles se referiam a Min-ji sem dúvida. A cena na rua havia sido vista, e agora sua ousadia com uma civil era munição para os inimigos. Ele odiava isso, o jeito como seu mundo sujo contaminava tudo que tocava. Mas pensar nela o acalmava e enfurecia ao mesmo tempo. O rubor em suas bochechas, o fogo em seus olhos quando o desafiava, o calor de seu corpo contra o dele na moto. Avancem, ordenou ele, a voz um rosnado baixo. Ninguém toca no que é meu. Os tiros ecoaram curtos e precisos, enquanto ele liderava o assalto. A mente dividida entre a fúria da máfia e o desejo de voltar para ela, protegê-la de tudo isso. De volta a Itaewon, Min-ji desceu as escadas do metrô, o burburinho de salarymen exaustos e casais rindo a engolindo como um mar humano. Ela se encostou na parede de azulejos frios, respirando fundo para acalmar o tremor nas pernas. O celular vibrou de novo, dessa vez uma ligação da Sra. Kim. Min-ji, onde você está? Aconteceu algo no café? 2 homens estranhos perguntaram por você mais cedo. O pânico subiu como bile. Ela desligou, o coração acelerado, e correu para o trem, espremendo-se entre os passageiros. Mas no vagão lotado, sentiu olhos sobre si. Um homem de terno amarrotado, fingindo ler o jornal, mas espiando por cima da borda. Paranoia? Ou real? Seul era uma cidade de segredos, e ela agora carregava um dos maiores. Chegando ao seu quartinho apertado em um beco de Mapugu, Min-ji trancou a porta com 3 voltas na chave enferrujada, o corpo exausto caindo na cama estreita. O quarto era um caos minimalista. Pilhas de livros de estudo ao lado de uma panela de arroz requentado, pôsteres desbotados de cadramas na parede para lembrar que a vida podia ser romântica, não esse pesadelo. Ela se encolheu sob o cobertor fino, o cheiro de mofo misturado ao resquício do perfume de Min-ho em sua blusa, amadeirado, inebriante. Por que ele me faz sentir assim? Sussurrou para o teto rachado. O desejo era uma chama baixa, imaginando seus lábios nos dela, as mãos fortes explorando curvas que ninguém mais notava. Mas o perigo a sufocava, lealdade à família, ao emprego precário, ou isso. Ela era só uma faxineira, não uma heroína de drama. Rir de si mesma veio como alívio amargo. Empurrei o cara errado e ganhei um mafioso obcecado. Clássico. Um barulho na janela a fez saltar, chuva fina batendo no vidro embaçado. Mas então, batidas na porta, firmes e insistentes. Min-ji, abra, sou eu. A voz de Min-ho, rouca e urgente, atravessou a madeira fina. Ela hesitou, o pulso disparado, mas destrancou, abrindo uma fresta. Lá estava ele, a jaqueta salpicada de chuva, um corte superficial na bochecha sangrando devagar, os olhos selvagens de adrenalina. — O que aconteceu? Você está bem? Perguntou ela, puxando-o para dentro, antes que vizinhos curiosos vissem. O espaço apertado os forçou próximos, o corpo dele roçando o dela, o cheiro de pólvora e suor, misturando-se ao ar confinado. — Eu lidei com eles, murmurou ele, as mãos subindo para enquadrar o rosto dela, os polegares limpando lágrimas que ela nem sabia que caíam. Mas Park sabe de você agora. É perigoso, Min-ji. Eu devia te deixar fora disso. Seus lábios estavam a um sopro dos dela, o calor de seu corpo uma âncora no caos.
Ela sentiu o tremor em suas mãos, o chefe implacável, vulnerável por ela. Então, por que você veio? Sussurrou ela, as palmas pressionando o peito dele, sentindo o coração galopante sob a camisa úmida. Porque eu não consigo parar de pensar em você. Esse fogo me queima. Ele a beijou então, urgente e faminto, os lábios devorando os dela com uma paixão que apagava o mundo lá fora. As mãos dele deslizaram para a cintura dela, puxando-a contra si, o beijo se aprofundando em um emaranhado de respirações ofegantes e toques hesitantes, o desejo explodindo como faíscas na escuridão do quarto. Mas o celular dele tocou, cortando o momento como uma lâmina. Ji-hun na linha. Senhor Park escapou. E ele tem um informante dentro do nosso círculo. Alguém próximo traiu, e aponta para você. Min-ho se afastou, o rosto endurecendo, os olhos cheios de conflito. Eu tenho que ir. Fique trancada aqui. Amanhã. Eu resolvo isso. Ele tocou a porta de saída, mas parou, virando-se com uma promessa rouca. Não me abandone, Min-ji. Isso é maior que nós dois. A porta se fechou, deixando-a sozinha com o eco do beijo e o terror de uma traição que poderia separá-los para sempre, ou pior, destruí-los. Min-ji passou a noite em claro, encolhida na cama estreita, o eco do beijo de Min-ho queimando em seus lábios como uma marca invisível. O quarto apertado em Mapugu parecia ainda mais sufocante agora, com o som distante da chuva fina batendo na janela e o zumbido ocasional de um neon defeituoso no beco lá fora. Seu corpo ainda formigava onde ele a tocara, as mãos firmes na cintura, o peito largo pressionado contra o dela, o gosto salgado de suor e desejo na boca. Mas o medo se infiltrava como a umidade nas paredes rachadas, misturando-se ao desejo em um nó apertado no estômago. Traição. Alguém próximo a ele? E se fosse ela sem querer o elo fraco que os destruiria? Pela manhã, o sol fraco de outono filtrava pelas cortinas finas, tingindo o quarto de um cinza melancólico. Min-ji se arrastou para fora da cama, o corpo dolorido de tensão, e preparou um café instantâneo fraco. O vapor subindo como fantasmas. Seu celular, carregando na tomada improvisada, piscava com mensagens não lidas. A senhora Kim cobrando o turno perdido, a mãe pedindo notícias e nada dele. Covarde, murmurou ela para o vazio, mas o tom saiu mais carinhoso do que pretendia. Como ele podia entrar em sua vida como um furacão e depois sumir, deixando-a à deriva em um mar de perigos que ela nem entendia? Ela se vestiu com o uniforme desgastado, o tecido áspero roçando a pele sensível, e saiu para o trabalho, os olhos varrendo as ruas de Mapugu como se esperasse uma emboscada a qualquer esquina. Seul acordava devagar. Vendedores de tteokbokki montando barracas fumegantes, salarymen correndo para o metrô com cafés em copos descartáveis, o ar carregado do cheiro de asfalto molhado e pão fresco. Mas para Min-ji, cada sombra parecia suspeita, cada olhar casual uma ameaça. No metrô lotado, ela se espremeu entre corpos anônimos, o coração acelerado ao sentir um empurrão sutil. Paranoia ou algo real? Desembarcando em Gangnam, correu para o Café Blossom, rezando para que o dia fosse normal. A senhora Kim a recebeu com um suspiro aliviado, mas os olhos estreitados. Graças a Deus você veio. Ontem à noite, depois que você saiu, aqueles homens voltaram. Perguntaram se você tinha um namorado ou algo assim. Eu disse que não, mas... Fique esperta, menina. Min-ji assentiu, o estômago revirando, e mergulhou no trabalho, limpando mesas pegajosas de melado de panquecas, servindo lattes para executivos distraídos, o vapor da máquina de café mascarando o tremor em suas mãos. Mas sua mente vagava para Min-ho, o corte na bochecha, a vulnerabilidade em seus olhos quando confessara que ela o desafiava. Ele era um monstro das sombras, mas para ela começava a ser mais. Um homem quebrado, talvez, escondendo cicatrizes sob a armadura de couro. O meio-dia trouxe uma calmaria falsa, o sol filtrando pelas janelas altas e iluminando poeira dançante no ar. Min-ji estava no banheiro dos fundos, lavando as mãos sob a torneira gotejante, quando ouviu a porta da frente tilintar.
Seu reflexo no espelho embaçado mostrava olheiras profundas, mas um brilho teimoso nos olhos, o resquício da paixão da noite anterior. Ela secou as mãos e voltou ao salão, congelando ao vê-lo. Min-ho encostado no balcão, a jaqueta de couro aberta, revelando uma camisa preta que moldava o peito largo. Os guarda-costas não estavam à vista, mas Ji-hun pairava na rua, uma silhueta vigilante através do vidro. "Você veio", disse ela baixinho, aproximando-se devagar, o coração pulando como um coelho encurralado. Ele se virou, os olhos escuros devorando-a com uma intensidade que a fez corar. "Eu disse que voltaria. Não consigo ficar longe." A voz era rouca, carregada de fadiga, e ele esticou a mão, os dedos roçando o pulso dela, um toque leve, mas que enviou eletricidade pela pele, fazendo-a prender a respiração. O que aconteceu ontem? Aquela ligação? Traição? Ela sussurrou as palavras olhando ao redor, para garantir que a senhora Kim não ouvisse. Min-ho puxou-a para o canto atrás do balcão, o corpo dele bloqueando o mundo como um escudo vivo. O cheiro dele, amadeirado, misturado a um leve traço de fumaça, a envolveu, e ela sentiu o calor de seu peito irradiar para o dela. "Park tem um espião nos meus, alguém que eu confiava, e eles usam você contra mim. Dizem que minha distração vai me derrubar." Seus dedos subiram para o rosto dela, traçando a linha da mandíbula com uma ternura que contrastava com a fúria em seus olhos. "Eu nunca quis te arrastar para isso, Mindy. Minha vida é sangue e segredos. Perdi minha família jovem no submundo e jurei não deixar ninguém entrar. Mas você quebrou isso tudo com um empurrão." A confissão a atingiu como um soco suave, revelando camadas que ela só intuíra. O chefe implacável era um sobrevivente, marcado por perdas que endureceram sua alma. Lágrimas pinicaram os olhos dela, e ela pressionou a palma contra o peito dele, sentindo o batimento irregular. "Então, por que não para? Por que não me deixa ir?" Mas sua voz traiu o desejo, o corpo se inclinando para o dele, os seios roçando de leve a camisa úmida de suor. Ele riu baixinho, um som amargo com toques de humor negro. "Porque agora eu sei como é sentir algo real. Não é só desejo. É como se você acendesse uma luz nas minhas sombras, e eu luto pelo que é meu." O ar entre eles crepitava, o quase beijo da noite anterior ecoando como uma promessa não cumprida. Min-ho inclinou a cabeça, os lábios roçando a têmpora dela, o hálito quente enviando arrepios pela espinha. "Eu tenho um plano. Encontro Park hoje à noite em um armazém em Yeouido. Vou expor o traidor e acabar com isso. Mas preciso que você fique segura. Vá para a casa da sua mãe no interior, só por um dia." Seus dedos enredaram nos cabelos dela, puxando-a para um beijo breve mas profundo. Lábios famintos se fundindo, línguas se tocando em uma dança urgente de desejo e desespero, o gosto de café e sal misturando-se. Mindy gemeu baixinho contra a boca dele, as mãos subindo para os ombros largos, unhas cravando de leve no couro. Mas o tilintar da porta os separou. Um cliente entrando e quebrando o feitiço. Min-ho se afastou relutante, os olhos flamejantes. "Eu te ligo quando acabar, prometo." Ele saiu, o corpo tenso como uma mola, deixando-a ofegante atrás do balcão, o corpo latejando de frustração e medo. O resto do dia foi um suplício, servindo clientes com mãos trêmulas, rindo forçado de piadas bobas para disfarçar o caos interno. Humor veio em flashes, imaginando Min-ho tentando comer ramyeon instantâneo em seu quartinho apertado, o rei das sombras tropeçando em meias velhas. Mas o perigo pairava, uma nuvem escura. Ao anoitecer, enquanto limpava a última mesa sob as luzes quentes do café, o celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. "Ele mente. O traidor sou eu, mas Park me oferece mais. Fuja agora ou morra com ele." O pânico a invadiu como gelo, o coração disparado. Ji-hun? Ou pior. Ela correu para a rua, o ar frio de Seul mordendo a pele, e discou para Min-ho. Caixa postal. O plano dele era uma armadilha, e ela no centro teria que escolher. Fugir sozinha ou correr para Yeouido e salvá-lo, arriscando tudo por um amor que mal começara, mas já consumia sua alma. A chuva recomeçou,
borrando as luzes da cidade, e Min-ji soube que o confronto final se aproximava, com ela como peça imprevisível no tabuleiro mortal. A chuva caía em lençóis grossos sobre Yeouido, transformando as ruas amplas em rios reluzentes sob as luzes dos arranha-céus. Min-ji corria pelas calçadas escorregadias, o casaco fino colando a pele, o coração um tambor de pânico e determinação. O metrô a deixara a poucas quadras do armazém abandonado, um monstro de concreto cinzento à beira do rio Han, onde o vento uivava como um lamento. Ela ignorara o instinto de fugir para o interior, para a segurança da casa da mãe. Não, isso era maior. Min-ho a salvara de si mesma, acendendo algo selvagem em seu peito, e agora era sua vez. A mensagem anônima queimava em sua mente. Traição de alguém próximo. Ji-hun, o guarda-costas leal, com seu sorriso sutil e olhos vigilantes. Ela apertou o celular na mão molhada, discando de novo. Ainda a caixa postal. Droga, Min-ho, não seja idiota, murmurou, o fôlego ofegante misturando-se ao aguaceiro. O armazém surgia como uma sombra imponente, portas enferrujadas rangendo ao vento. Vozes ecoavam de dentro, graves e tensas, pontuadas por risos frios que arrepiavam a espinha dela. Min-ji se esgueirou por uma fresta lateral, o cheiro de ferrugem e óleo velho invadindo suas narinas. No interior escuro, iluminado por lâmpadas penduradas que balançavam como forcas, Min-ho enfrentava Park Ji-sung, um homem baixo e atarracado, com cicatrizes no rosto e um sorriso sádico, ladeado por meia dúzia de capangas armados. Ji-hun estava ali, ao lado de Min-ho, a mão no coldre, mas algo em sua postura parecia deslocado. Você acha que pode me desafiar nas minhas ruas, Kang? Rosnou Park, a voz ecoando nas paredes úmidas. Seu império de contrabando é uma piada. E essa garotinha que você protege, ela é sua fraqueza. Eu sei tudo. O jantar em Itaewon, o beijo no quartinho dela. Patético. Min-ho ficou imóvel, os punhos cerrados, a chuva escorrendo pelo cabelo preto e pingando na jaqueta de couro encharcada. Toque nela, e eu arranco seu coração com as mãos, rebateu ele. A voz um rosnado baixo, os olhos flamejantes de fúria protetora. Mas por dentro, o conflito o dilacerava. Pela primeira vez, o chefe implacável questionava o preço de seu mundo. Perder Min-ji seria como perder a luz que ele mal sabia que precisava. Ji-hun deu um passo à frente, fingindo lealdade. Deixe-me lidar com isso, senhor. Eu cuido dos homens de Park. Mas Min-ji, escondida atrás de caixotes empilhados, viu o brilho traiçoeiro em seus olhos. O informante, o Judas das sombras. Seu estômago revirou. Ela precisava avisá-lo. Mas como? O ar estava carregado de tensão, o cheiro de pólvora pairando como uma promessa de violência. Park riu sacando uma pistola reluzente. Você confia demais, Kang. Seu cão fiel aqui me vendeu por uma fatia maior do bolo. Não é? Ji-hun? O traidor hesitou, o rosto pálido sob as luzes tremeluzentes, mas então ergueu a arma contra Min-ho. Desculpe, chefe. Park paga melhor, e sem distrações como aquela faxineira. O tiro ecoou, mas Min-ho se moveu como um raio, desviando e derrubando Ji-hun com um soco preciso que o jogou contra as caixas. O caos explodiu. Tiros cruzados, gritos, o som de metal contra metal enquanto os homens de Min-ho, os leais restantes, surgiam das sombras virando a maré. Park atirou, a bala roçando o ombro de Min-ho, sangue manchando a camisa preta, mas ele avançou como uma fera, desarmando o rival com um golpe brutal que o deixou gemendo no chão. Min-ji não aguentou mais. Min-ho! Gritou ela saindo do esconderijo, a voz cortando o pandemônio como uma lâmina. Todos congelaram por um segundo, os olhos se voltando para a figura encharcada na entrada. A garota comum, tremendo, mas de queixo erguido, o cabelo colado ao rosto como uma guerreira improvável. É o Ji-hun! Ele é o traidor! Eu vi a mensagem! Min-ho piscou, o choque misturando-se ao alívio, mas Park aproveitou a distração, se arrastando para pegar a arma caída.
Minji agiu por instinto. Pegou um pedaço de cano enferrujado do chão e o arremessou, acertando a mão dele com um estalo seco. O rival uivou e Min-ho finalizou com um chute que o nocauteou de vez. O armazém caiu em silêncio, exceto pelo gotejar da chuva através do teto furado e os gemidos dos caídos. Min-ho correu para ela, ignorando o ferimento no ombro, as mãos enquadrando o rosto molhado de Minji. "O que você fez? Você podia ter morrido, sua louca corajosa." A voz era rouca, um misto de raiva e admiração, os olhos escuros brilhando com algo profundo. Amor, cru e inegável. Ela riu, um som trêmulo e aliviado, as lágrimas se misturando à chuva. "Eu empurrei um mafioso na rua, lembra? Salvar você é só o próximo passo. E ei, você me deve um jantar sem interrupções." Ele a puxou para si, o corpo forte envolvendo o dela em um abraço que apagava o frio e o caos. O cheiro dele, couro molhado, sangue e aquele amadeirado persistente, a envolveu como um casulo, e seus lábios se encontraram em um beijo faminto, urgente, as línguas dançando com o gosto de chuva e vitória. As mãos dele deslizaram para a curva de suas costas, pressionando-a contra o peito latejante, o calor de seus corpos contrastando com o mundo gelado ao redor. "Você me salvou, Minji. Não só hoje. Você me salvou de mim mesmo", murmurou ele contra a boca dela, a voz quebrada pela emoção. Ela enredou os dedos em seu cabelo, o beijo se aprofundando em uma promessa de noite sem segredos, toques que explorariam cada centímetro com lentidão sensual, o desejo finalmente livre para florescer. Enquanto os homens leais algemavam os prisioneiros e chamavam contatos para limpar a bagunça, Park e Ji-hoon, entregues às autoridades anônimas que lidavam com o submundo, Min-ho a levou para fora, o braço ao redor de sua cintura como uma âncora. A chuva diminuía, o céu de Seul clareando em um arco-íris fraco sobre o rio Han. "Eu vou sair disso", prometeu ele, parando sob um poste de luz que os banhava em um brilho dourado. "A máfia acabou para mim. Tenho contatos para desmantelar o resto, limpar meu nome. Por você. Por nós." Era o twist que mudava tudo. O chefe implacável escolhendo a luz, trocando o poder sombrio por uma vida real com ela. Minji sorriu, o coração leve pela primeira vez em dias, e se inclinou para um beijo suave, as mãos traçando a cicatriz na mandíbula dele. "Então comece me levando para casa. Mas dessa vez sem motos e com ramion. Nada de restaurantes chiques." Ele riu, o som genuíno ecoando na noite, e a carregou para um táxi que esperava, os corpos entrelaçados no banco de trás, sussurrando planos de um futuro simples. Cafés em Gangnam sem guardas, caminhadas em Itaewon de mãos dadas, noites em que o desejo se consumiria devagar, sem medos. Seul brilhava ao redor, mas para eles, o mundo se resumia àquele calor compartilhado, um amor nascido de um empurrão impulsivo, florescendo em meio ao perigo, eterno e completo.